abraço pro Thales Cordeiro Fala, aí. turma! Boa noite! Estamos iniciando aí mais um Papo de Líder, aqui diretamente do Mato Grosso News, né? O site Mato Grosso News, diretamente dos estúdios do Mato Grosso News. A gente está apresentando esse podcast todas as sextas-feiras. Esse já é o quinto episódio, tá, pessoal? A gente está no quinto episódio, está finalizando esse ano. E a proposta é que em janeiro a gente volte nesse mesmo pegada, trazendo aí cada semana um entrevistado, falar de um nicho diferente, de um assunto diferente. E a gente vai estar aqui toda sexta-feira conversando, batendo um papo. Hoje a gente está com o rei do marketing, né? O homem é das redes sociais, o homem é vendedor, o homem trabalha com divulgação forte, o Instagram. E a gente vai bater um papo com ele aqui sobre vendas por a rede social. Ele trabalha muito essa divulgação do WhatsApp. Hoje a gente conversa aqui com o Brenner Oliveira. Brenner, boa noite, seja bem-vindo. O Brenner tá com a live aí, pessoal, aberta, tá? Quem quiser ver também o programa pelo o Instagram do Brenner, já fala teu Instagram aí e seja bem-vindo aí. Boa noite ao nosso bate-papo. Boa noite, Sandrão. Boa noite, Rondonópolis, toda a região. Tem gente aí de fora aí de Mato Grosso, Sandrão. Eles estavam entrando 8 horas da noite, que aqui é uma hora menos, né? Uma hora menos. Tive que avisar lá que era horário de Cuiabá. Meu Instagram, pessoal, é Blenner_, que é o tracinho, Oliveira, número 1. Tem muita gente que vai estar aqui pelo meu Instagram, mas, pessoal, pode ir aqui no podcast Papo de Líder, né, Sandrão? Você pode entrar pelo Mato Grosso News. Você vai no site do Mato Grosso News, tá ao vivo aí, o podcast tá ao vivo pelo Mato Grosso News. Eu olho para onde aqui, Sandrão? Amigão, você tá nessa câmera, você tá naquela. Aqui você Tem manda. 3 câmeras aqui? Aqui você tá nessa. Eu vou olhar pro seu amigo aqui, ó. Isso. Nem quando eu vou lá na Record, lá no Vanzelli, tem tanta câmera assim. Rapaz, você é o rei lá ainda da propaganda, você tá toda semana lá, quase que todo dia, né, que você tá lá, né? Lá toda semana a gente vai lá, né, fazer um marketing, principalmente, Sandro. Muita gente aí não sabe da live aí, eu e o Sandro, nós trabalhamos junto, né? Em 2 empresas, inclusive, né, Sandro? Duas, não sei se pode citar o nome aqui, fica né? à vontade. A gente começou a trabalhar na mesma empresa lá no centro, porém a gente não começou a trabalhar juntos. E aí, essa empresa que a gente trabalhava, infelizmente ali, teve uns percalços ali, né, Sandrão? A gente chegou eu cheguei no final, né? Foi, você chegou no final. Cheguei no final. E eu cheguei no começo do final lá. E aí, quando eu entrei, o Sandrão lá não tava mais. Porém, direto, quando eu tava trabalhando ali, ele passava por lá e tal. E sempre falava comigo, né? Dava umas dicas ali, como ele já tinha trabalhado ali antes do que eu. E foi dicas valiosas, inclusive, né, Sandro? Algumas eu carrego até hoje. Então, foi muito importante aí. Aprendizado. Aprendizado aí, nunca é demais. E o que acontece? Essa empresa, infelizmente, ela fechou, porém o Sandrão conseguiu me chamar lá para uma outra empresa muito boa também, né? Do mesmo segmento do varejo. E foi uma empresa que nessa sim a gente trabalhou junto, né, Sandrão? É uma empresa aí que, cara, eu aprendi muita coisa. Eu achava que eu sabia muita coisa, Sandro. Quando eu entrei lá, eu falei, não, cara, eu sou um bebê, eu não sei de nada. Foi uma empresa que abriu muitas portas. Foi uma empresa que a gente conseguiu aprender ali. E trabalhando nessa jornada aí, Sandro, nessa primeira empresa que a gente trabalhava era no centro ali, né? E o que acontece? A gente vê a diferença ali de uma empresa de rua para uma empresa que já é um pouco mais isolada, né? Que o pessoal já vai para comprar. E o Sandro sempre me falou dessa parte aí dessa dinâmica diferente aí, né? De uma empresa, você tá ali, você tem que correr atrás, correto, Sandro? E da outra, às vezes você fica um pouco ali mais, como é que eu posso dizer, Sandro? Você fica mais acomodado. Você sabe que o cliente vai entrar e vai comprar, não tem concorrência nenhuma do lado. Aí no comecinho ali realmente eu demorei para entender essa dinâmica aí diferente de uma empresa para outra. Porém, isso aí, querendo ou não, vai agregando mais. No comecinho ali eu comecei batendo cabeça e tal, achei que eu não ia dar conta. Mas depois, com certeza, eu fui ali me adaptando e tal. O Sandrão foi me dando umas dicas ali, me ajudou no começo. E foi muito bom, Sandro. Inclusive, você vê a evolução, Sandro,
quando a gente pega aí a vendas do varejo, não sei se você vai concordar comigo. Há 10 anos atrás, o varejo você vendia de uma forma. Hoje, o varejo você vende de outra forma. Hoje, com rede social, a internet, né? A internet está muito agressiva nos preços. Então, se você ficar ali, se você achar, por exemplo, hoje em dia, a empresa de varejo te contrata, Sandro. Se você achar que você vai entrar na empresa, ficar ali na porta esperando o cliente entrar, e o cliente entrar e falar assim: ah, não, eu quero comprar tal coisa. Pode ser que aconteça, e realmente acontece em alguns casos. Porém, esse cliente que entra já decidido a comprar, ele está diminuindo cada vez mais. É que muda, né? Mudou a forma de vender, a forma de atendimento, mudou. Ô Brenner, eu queria começar do começo, a gente vai chegar nessas lojas aí, a gente vai falar um pouco. É, como que você entrou no varejo, em vendas? Qual foi a primeira loja? Qual foi o primeiro segmento que você começou, que você entrou nas vendas? Sandro, essa pergunta é muito importante, cara. Você é uma das primeiras pessoas que me pergunta É, isso. porque eu trabalhei É, com você em duas empresas, né? Então, assim, quando começou, né, a vendas para você? isso, boa pergunta. A venda para mim, Sandro, começou em 2000, de 2007 para 2008. Nessa época eu era muito novo, bem novo mesmo, não tinha experiência nenhuma com vendas. Eu tinha um pensamento sobre vendas, porém, quando eu entrei, minha cabeça mudou totalmente. Vamos lá, minha primeira empresa, Sandro, que eu entrei, era ali, eu não vou citar nomes ali e tal, né, para não. Mas enfim, Em que segmento? a primeira empresa de venda que eu entrei era no segmento do varejo. É que eu estou atualmente hoje. E muita gente não sabe, hoje eu consigo ter um bom desempenho em vendas. Mas o que que acontece? Quando eu entrei na primeira empresa, eu era o pior vendedor, Sandro. Eu acho que isso aí, todo bom vendedor, ele começa como o É o pior início, vendedor, né? né? É o É o início, início. é o aprendizado. Então, assim, eu entrei. Qual que é o nome do seu amigo lá, Sandro? É Oliveira. o Oliveira, Blaine Oliveira, ó, meu xará. Eu não sei pra onde olha aqui, Sandro. Aqui, ó. Essas três aqui são câmera, né? Quando eu As vou lá na três. TV, eu fico me olhando assim na TV, eu tento não Qual olhar a pra mim. câmera que você fica? Essa daqui, ó. Eu vou ficar nessa aqui, né? Porque quando eu Isso. olho lá, eu fico olhando meio torto pra cá. É Mas três câmeras aqui, viu, pessoal? Por as isso que eu tô três você perguntando pode aqui. olhar aí, fica à vontade. Então, Oliveira, quando eu comecei, cara, minha primeira empresa de vendas, eu entrei, caí de paraquedas lá, Sandro. Eu caí de paraquedas. Entrei, não sabia nem conversar direito com o cliente, não tinha entendimento sobre os produtos. Na minha cabeça, eu como cliente, quando eu ia nas lojas, eu olhava os vendedores e falava assim, cara, isso aqui é muito fácil. Qualquer um faz isso aqui. A gente acha que é só entrar lá e vender, né? A gente acha que é um processo muito simples. E quando você tá lá dentro, Oliveira, cara, é outra coisa. A sua visão do varejo muda. Porque não é só vender. A venda ela é só a ponta do negócio. Quando você entra lá, primeiro você tem que se conectar com o cliente. Então, assim, se o cliente entrar e você não atender ele de uma forma legal, deixar ele bem à vontade, deixar ele confortável, souber apresentar o produto para ele, é, se encaixar na conversa dele, deixar ele se soltar com você. Você O já estraga atendimento, né? o atendimento, você já estraga todo o procedimento, você já estraga todo o processo ali. Então a venda, quando o cliente compra, ela é só a ponta final. Antes disso e depois tem várias coisas. Então a empresa que eu entrei, Sano, é, eu entrei, fui o pior vendedor. Eu falei, cara, isso aqui não é para mim. Os outros vendedores, eles, tipo, olhavam para mim assim e falavam, cara, isso não é para você. Você não sabe nem conversar com o cliente, você tá muito retraído e tal. E aquilo ali fez eu desanimar um pouco. Não vou mentir para Quanto você. tempo você ficou nessa empresa? Nessa empresa eu fiquei. Não chegou a um ano, Sandro. Foi, se eu não me engano, foram 10, 11 meses, Oliveira. Aí você saiu das vendas. Aí eu saí das vendas. Depois que eu saí das vendas, pouca gente sabe, Sandro, que eu fui trabalhar como frentista de posto de gasolina. Na época eu era casado, né? Eu juntei e tal, morava lá do outro lado da cidade, no Parque Universitário. Desempregado, fui no posto de gasolina. Enfim, entrei num posto lá e tal, trabalhei lá pouco tempo. Quando eu entrei no posto de gasolina, um pessoal muito bacana, me acolheram bem e tal, pessoal bem receptivo.
Porém, quando eu entrei lá, Oliveira, eu percebi que lá não era onde eu queria estar. Era um lugar muito bom. Não era ruim, não, Sandro. Porém, eu tive que sair da onde eu estava para perceber que eu gostava do que eu É, fazia. é isso que eu ia te perguntar. Essa saída que você saiu das vendas e foi pro posto de gasolina, você entendeu o quê? O que que você tirou de lição e o que que você falou, não, o que que é para mim, o conceito da venda é para mim, e aí que você voltou, o que aconteceu? Sandro, o que que teve que acontecer? Foi preciso eu sair da empresa que eu estava para eu entender que eu gostava de vendas. Eu não sabia que eu gostava, mas eu tive que sair. E na época também eu era muito novo, imaturo. Eu não entendia direito onde é que era o meu segmento. Sim, E eu saí e realmente, quando eu trabalhei no posto de gasolina, eu não me identifiquei. Era um lugar muito bom, não era ruim não. Porém, eu não me identifiquei. E daí, quando eu saí, eu voltei para aquela empresa que você trabalhou. Depois dela, eu voltei para essa. Fechou e tal. E ali eu consegui, quando eu voltei, pessoal, o Breno tá falando da Romeira. A gente isso, trabalhou junto na Romeira. A antiga Romeira. Tinha o quê? 4 lojas aqui? tinha 4 Quatro lojas, Sandro. lojas. 4 lojas. Eu cheguei no final, né? Já estava, né, em processo de fechamento, né? E aí você ficou lá quanto tempo na Romeira? Sandro, quando eu entrei, ainda estava, não sei se quando eu entrei você ainda estava lá, porque a gente trabalhava em filial diferente, né? Você Sim, trabalhava na sim. Amazonas. Quando eu entrei, em 2000, não lembro, eu fiquei praticamente 3 anos. Aí no finalzinho ali, no último ano, ela começou a S- declinar ali, né? Começou a ficar Sim, ruim. sim. E daí, você sempre me deu umas Mas dicas, ó. ali na Romeira foi 3 anos de Foi aprendizado, né? 3 anos de Aí aprendizado. que você foi para o aprendizado em venda, aí que você Isso. foi entender produto, atendimento, meta, o que que você tinha que fazer para vender, como que você poderia ganhar dinheiro. Foi lá que você. E isso aí é muito interessante que você falou, Sandro, porque o que que acontece? Nós trabalhamos juntos em 2 empresas. A primeira que eu trabalhei, e que a gente trabalhou na mesma, você tinha ali condições limitadas para você vender. Então você sabe do que eu estou falando. Às vezes você não tinha um O crediário processo, próprio. né? Isso, O processo. processo de venda era limitado. Para quem está aqui no Instagram, não ficar muito um assunto muito interno, né? O que que acontece, pessoal? Na empresa que a gente trabalhava, às vezes você não tinha a opção de parcelar em 10 vezes sem juros. Às vezes era só em 2. Sim, Mais que isso, corria juros, um juros absurdo. sim. A gente não tinha crediário próprio, trabalhava com financeira. Então você sabe que a financeira não é errado ter financeira, é um modelo de negócio. Ali era dificuldades, né, de empresa, né? Que, assim, cada loja tem é, seu sistema de venda, né? Tem como que ele trabalha, cartão, e o sistema de venda mesmo, né? Que você consegue se sobressair, consegue mais. Mas você ali, você ficou 3 anos, foi 3 anos de conhecimento, 3 anos de aprendizado. Aí de lá, você foi para a Van, Foi. direto, foi. Você me convidou, né? Sim, que aí foi para a Van que você Foi foi. pra van que eu fui. É que eu costumo falar pro pessoal, ó, pessoal, de vendas, que a gente tá falando hoje aqui de vendas. Eu falo para todo mundo, eu trabalho, eu sou consultor de venda, eu trabalho com venda diariamente. Eu falo para todo mundo, você que trabalha com vendas, existe a Avan e existe as outras lojas. São sistemas totalmente diferentes de venda para quem trabalha no varejo, para quem trabalha com produto de venda, que você tem atendimento, são coisas totalmente diferentes. E eu falo por mim. Quando eu cheguei na Avan, com toda a experiência que eu tinha de já outras lojas, eu tive que aprender a como funcionava o sistema de trabalho da Avan, que é totalmente diferente, né? Com certeza. Por exemplo, Sandro, como você bem disse, a van, o cliente ele vai para comprar. Então você não tem que ir na caça dele, atrás dele.
É. Ele entra lá, ele vai comprar. Se ele não comprar com você, ele compra com outra pessoa. É que o sistema da Avan, eles têm aquele sistema de cartão. O cartão da Avan, ele facilita muito, né, para quem está ali no atendimento, nas vendas, o conceito de atendimento. É outra dinâmica. O que que acontece, Sandro? Quando eu entrei na Van, por incrível que pareça, eu achei condições, para mim ficou um pouco melhor. Por quê? A gente trabalhava na outra loja, na Romero. Lá você não tinha uma flexibilidade de parcelamento sem juros. Era, como é que diz, financeira. Às vezes ia correr juros, você não tinha tanta variedade de produtos. Quando eu entrei na Van, eu falei, cara, eu tô no céu aqui. É lá a Aqui variedade muito grande. além de ter mais variedades, é tudo em 10 vezes sem juros. Então, assim, já era um peso a menos, cara. E sem contar que toda hora é cliente. Ali, toda hora é cliente circulando. Tem hora que você tá com 2, 3 clientes, o cliente chegou, me vende aqui, tem como você me atender aqui? Ô, ô Breno, mas assim, ó, em processo de vendas, hoje, como que você enxerga o processo de venda? Você é um cara muito da rede social, você é um cara do Instagram, do WhatsApp, você trabalha muito a divulgação, muito vídeo, né? Como que você trabalha isso? Como que você divide o tempo? Como que você fala, ó, eu vou trabalhar esse vídeo, eu vou fazer esse vídeo, eu vou divulgar esse vídeo? Sandro, boa pergunta. O que que acontece? Eu divulgo bastante vídeo nas redes sociais. É, Porém, eu tenho que fazer um planejamento entre divulgação e eu atender os clientes. Se eu tirar meu tempo só para ficar fazendo vídeo, não adianta nada eu fazer vídeo e não vender. Ok? sim, Concorda, né? sim. Então, assim, sempre um dia antes, parece que eu sou bem metódico, né? Mas a gente tem que ser. Eu busco planejar o dia. Por exemplo, quando eu vou fazer um vídeo pro Instagram ou para eu divulgar no WhatsApp, muita gente vê eu fazendo vídeo e o que que eles pensam? Ah, é muito fácil, é só gravar um vídeo e postar. Agora, você também posta bastante coisa. Você mesmo sabe que para sair um vídeo bom, você tem que gravar 5, 6 vezes. Você tem que Não é fazer. verdade? Fora isso, você tem que editar. Tá aqui o Oliveira, tá ali o Então, seu editor ali, né? O pessoal aqui, ó, tem muita gente entrando. Eles não sabem, mas tem um monte de câmera aqui, tem as luzes. Não é só ligar a câmera e tem fazer. toda uma programação. Inclusive, vou fugir aqui um pouco do assunto. Quando eu vou no Vanzelho, lá no SBT, eu não fico nervoso, igual eu tô aqui agora, Oliveira. Lá é só uma câmera, eu tô olhando aqui para 3 câmeras, eu não sei para onde é que eu olho. Aí eu me vejo ali no telão também. Enfim, Sandro. É, você falando como que era a venda há tempos atrás e hoje, né? O que que acontece? Igual quando abriu o podcast aqui, eu tava falando. Antigamente, Sandro, você que é das antigas aí, como é que funcionava o varejo? Se você discordar de mim, pode falar também. A loja te contratava, você colocava o uniforme, pegava. Antigamente não tinha nem celular, né? Você lembra que Sim, era no computador? Você ficava lá na porta da loja, esperando o cliente entrar. E aí o cliente entrava, falava, ó, eu quero comprar aquilo. Você ia lá e vendia. Pronto. Pode-se dizer que você tirou um pedido, sim. né? 10 anos depois, 15 anos depois, Oliveira, a dinâmica mudou totalmente. Porque antigamente, Sandro, não sei se você vai concordar comigo, o seu concorrente era a Eletrocasa, a Martinello, a Van acho que nem tinha na época, Romera. Hoje o seu concorrente é a internet. Sim, Hoje o seu concorrente é um pequeno empresário que ele tem um comércio lá no Mercado Livre. sim. Então, além de você concorrer com os próprios vendedores que estão Loja ali, física, isso, com as lojas físicas, concorrência interna também. sim, Vendedores, igual, vamos supor, eu, você, o Oliveira trabalha junto. sim, Se entrar um cliente ali, quem que vai vender para ele? Isso já é uma concorrência. sim. Você está concorrendo com a internet. Então, aquele cliente que entrava na loja 10 anos atrás, Oliveira, e falava assim, ó, eu quero comprar esse pedestal aqui. E você vendia. Não existe mais. Ele vai entrar na sua loja e vai falar, ô, eu vi ali no site ali, tá mais barato. Você consegue fazer para mim? Ou na Eletrocasa ali, Sandro, tá mais barato. Ou entrei na Gazinha aqui, mas lá na Trombinha tem um sofá bem mesmo, ou bem mais em conta que esse aqui. O que que você consegue fazer para mim? A dinâmica mudou. Hoje em dia, é igual você falou, a rede social, ela mudou muito o conceito de venda. E quem não se atualizou, ele perdeu o mercado. É nesse sentido aí que você está falando, exatamente nesse sentido. O cara que ficou naquele atendimento robotizado, esperando o cliente na loja, o cliente entrava,
você dava aquele atendimento, ah, é minha vez, ele perdeu o mercado. Hoje, o cara que ele não tiver antenado com a rede social, ele não tiver um Instagram, ele não divulgar um vídeo, ele não aparecer. Antigamente você dava um cartão, hoje ninguém usa nem cartão. Ninguém Você usa vai na cartão. loja, o cara você vai, o vendedor que te dá cartão, você sabe, não é cartão mais. O cara, ó, dá teu contato, ó, segue meu Instagram, ou te vi lá no Instagram, então te vi na TV. Eu tenho certeza que você faz lá os merchan da empresa que você trabalha. Muita gente deve falar, pô, te vi na TV. Ô, vai lá, ô, cadê aquele rapaz que na TV? Então, isso mudou muito a dinâmica. Antigamente não tinha isso, igual você falou, 10, 15 anos atrás não tinha isso. Era venda palma para louco na porta da loja. Hoje em dia, o cara que não souber trabalhar rede social, ele tem muita dificuldade. Hoje, quem ficar na porta esperando o cliente entrar e comprar, às vezes nem acontece. Pode ser que aconteça. Sandro, você tocou num ponto interessante aí, que o que que acontece? Eu hoje, depois de eu ter entrado, o vendedor piorzinho e tal, que eu não conseguia falar, hoje eu consigo ter um bom desempenho em vendas, Oliveira. Graças a Deus. Devido aos meus erros ali. Às vezes, por exemplo, o que mais me motivou às vezes foi as pessoas duvidar de mim. Falei, não, eu vou provar que eu consigo. Às vezes, mais vale um Ô, cara Brenner, ô, esforçado do que Brenner, um cara ô, talentoso. Brenner, isso é uma das maiores motivações, né? Com certeza. Pro vendedor. Com É certeza. quando ele é desafiado a ele não conseguir. Tipo assim, ah, você não consegue. Isso aí Ah, que move você você. você não tem nem modelo de vendedor. A gente teve com o Gabriel aqui, que trabalhou lá com a gente a semana passada. Comigo também. A gente Bom trabalhou demais. lá. O que que acontece? Exatamente isso que ele fala. E é a realidade. Hoje em dia, cara, as coisas mudou. Vendedor hoje que não se profissionalizou, cara, em atendimento, o cara que não estuda, o cara que não busca saber, que ele tá lá, tipo assim, ó, o cliente chegar aqui, eu vejo o que eu vou falar. Amigão, você ficou para trás. Eu vejo pelo que você faz, pelo seu atendimento, você busca, você tem. Você tem muito cliente que vem da rede social. Com certeza. Você falou uma coisa bem importante, Sandro. Oliveira, o que que acontece? Muitas vezes, o que que eu já vi, Sandro? A pessoa chega lá na loja com currículo, cansei de ver, currículo na mão e tal. Muitas pessoas formadas. Às vezes você vê um cara formado de faculdade. Qual que é o pensamento, Sandro? Ah, eu não consegui nada na vida, vou entrar para as vendas. Pode ser vendas mesmo. Então, o pessoal, por ser uma profissão que às vezes não tem uma faculdade e tal, o pessoal fala assim: ah, se eu não dar certo em nada, eu vou entrar nas vendas. Então, muita gente acha que é lá só entrar. E não. Hoje em dia, vendas não é quem tem lábia, Oliveira. Hoje em dia tem toda uma preparação, tem todo, como se fosse uma faculdade. Sim. Então, por exemplo, o cara que ele entra lá achando que eu converso bem, então eu vou vender para qualquer um. Não, às vezes o cara que ele fica mais quietão lá no canto, você surpreende, ele é o que vende mais. E às vezes o cara que você acha que ele tem lábia e tal, é o cara que não vai conseguir desempenhar uma boa, como é que eu posso dizer? Um bom resultado nas vendas. Porque querendo ou não, essa frase aqui, Sandro, eu aprendi com um rapaz que trabalhava comigo nas vendas. Vendedor não tem passado. Você pode ter vendido 1 milhão mês passado. Chegou dia primeiro, vira o mês, você tá zerado de novo. Não, vendedor, ô Brenner, a gente trabalha por comissão, vendas, eu digo o seguinte, a gente não tem tempo para comemorar a meta. Você chegou dia 31, bati a meta, fechei a meta. Você vai para casa, você chegou no outro dia, é outro mês, aquele mês já foi, seu resultado já foi entregue, é um novo mês, uma nova meta, uma nova busca. E assim, se você não tiver planejamento, é aquilo que a gente está falando do atendimento lá atrás e hoje. Hoje, se você não tiver planejamento, organização, saber o que é sua meta, como que você vai bater sua meta, igual você falou. Tem muita gente que, você é vendedor, eu sou bom, eu falo, tal, eu vou ser vendedor. Cara, essa época passou. Essa época passou. Hoje, se você. Eu costumo falar, Breno, que existe dois tipos de vendedor. Existe o vendedor e o profissional de vendas, que é o cara que ele se atualiza, é o cara que estuda, o cara que procura ler, entender, e o cara que, quando ele vai atender, ele tem um processo de atendimento.
Entendeu? Ele não chega lá, ô, Dona Maria e tal. Não, ele tem um processo de Ele não atendimento. chega aleatório, ele Não, sabe o que ele fazer. sabe o que É fazer. igual um médico. Se ele vai fazer uma cirurgia no coração, ele sabe onde ele vai cortar. A mesma Vendedor, coisa é a venda. exatamente. Vendedor hoje que não tiver conhecimento e não buscar conhecimento, ele ficou para trás. Sandro, eu até esqueci de comentar aqui. Você comentou que eu vou muito na televisão. O Oliveira ele falou que já me viu, Sim, né? O que que acontece? Essa questão do marketing também, ela é muito importante, porque eu consigo desempenhar um bom resultado de vendas. Porém, eu divulgo, bato pesado no marketing, Oliveira, Sandro, bato pesado no marketing. Eu vendo bem. Vamos supor, eu terminei em primeiro. O que que acontece hoje? Aquela frase, ela é muito verdadeira. Quem não é visto não é lembrado. Às vezes, por exemplo, eu peguei uma venda porque a pessoa me viu na televisão. Pode ser que tenha vendedores bem melhores do que eu, só que ele não está aparecendo. Você está me vendo, eu não sou o melhor vendedor. E tem um outro vendedor que é excelente e está escondido. Você vai comprar com quem você está vendo. sim. Você me viu na televisão ontem, você me viu no Instagram amanhã, e você sempre está com frequência me vendo. O outro, ele é muito bom, ele fala muito bom, ele tem boas técnicas, só que ninguém está vendo ele. Você já percebeu, Sandro Oliveira, que o político que ganha a eleição não é o melhor, não é o mais competente, é o que conta a melhor É história. o popular, né? É o que aparece mais, é o que tem mais carisma. Então, de nada, às vezes, de nada adianta você ser o melhor, mas ninguém saber que você é o melhor. Por exemplo, eu tenho pessoas que já trabalharam junto comigo e tal, nas vendas, Oliveira, que eram pessoas extremamente inteligentes. Por exemplo, vamos supor, lá a gente vende celular. Ele pegava esse celular seu aqui, Sandro, ele te explicava tudo, ele gabaritava, ele podia abrir o celular aqui e te explicar cada peça, o que que era o quê. Só que o que que acontece, Sandro? O seu conhecimento, ele é igual um martelo. Eu vou te dar um martelo na sua mão. Mas se você não saber onde bater, de nada adianta. É inútil aquilo ali. E às vezes pode ser que faltou aquilo para ele, Oliveira. Vou te dar um exemplo na prática. A gente trabalhava na mesma loja e tal, e entrou uma senhora. Tava nós dois lá na porta. Aí tava na vez dele, né? Na época ainda tinha esse negócio de Sim. vez. Eu falei, vai lá atender lá, ó. Tá na sua vez. Aí ele atendeu a senhorinha. Aí a senhora entrou e falou assim: Meu filho, eu quero comprar um celular. Aí ele chegou lá, tá, vamos lá que eu vou te mostrar. Ele levou a senhorinha lá, pegou o celular que ela tava olhando, Sandro. Ele destrinchou, explicou tudo. E eu tava do lado assim ouvindo, né? Tava mexendo no celular, mas tava ouvindo. E eu observava essa velhinha, Oliveira, e eu via que ela não tava entendendo nada. Pra mim, eu tava entendendo. Ele tava falando muita Na técnica. cabeça dele, ele tava dando uma aula pra ela. Pra mim, ele deu uma aula. Tanto é que até hoje eu uso as coisas que ele falou pra E, mim, pra eu me ajudar a vender. e a senhora só queria o celular. E eu tava olhando no rosto da senhorinha Oliveira, parece que tinha um ponto de interrogação assim na cabeça dela, né? E eu olhando aquilo e tal, e ela falou assim: Não, tá bom. Ela foi bem educada, uma senhora até educada. Falou: Não, tá bom, eu vou dar uma volta aqui, qualquer coisa eu te procuro. E, Mas tava na cara dela que ela não tem entendido nada. Não sabia é, nem que celular que ela ia. e eu lá na porta da loja, né? Essa senhorinha entrou, atravessou a rua, foi em outra loja e falou assim pro vendedor da outra loja: Eu quero comprar um celular. Aí o vendedor falou assim: Como que você queria um mais moderno, mais simples? Ela falou: Mais simples. O vendedor pegou e mostrou o celular mais simples que tinha. Ela falou: Não, eu quero esse. E comprou. E passou na frente da nossa loja com a sacola do celular. Hoje em dia, o Breno, sabe o que isso quer dizer no nosso nicho de vendas? Isso é você entender a necessidade do cliente. O vendedor, é nisso que a gente estava falando. O vendedor que se não aprimorou, não buscou técnicas, não estuda, atendimento ao cliente. Cara, isso é técnica de venda. O que é técnica de venda? A senhora, ela queria apenas um celular. Não aquela máquina que ele estava mostrando para ela. Ela queria apenas um celular. Isso é o quê? Você buscar entender o cliente. Isso é técnica de atendimento. Isso é básico para o cara que é profissional de vendas. Isso é básico. Pô, você tem que entender o cliente, pô. Entendeu? Como é que eu vou? Eu sou um cara, um corretor. Eu vou vender uma casa pro cara.
O cara, ele só pode comprar um financiamento na Caixa numa casa de 50 mil reais. Eu tô mostrando para ele uma casa no Toscana, uma casa de 1 milhão. Eu vou vender nunca para ele. Nunca, eu não vou vender nunca. Mas será que eu busquei entender esse cliente? Será que eu busquei entender o que ele pode pagar? Como que ele pode pagar? Qual que é a necessidade dele naquele momento? A venda, talvez ele queira vender algo maior. Mas no final, ele não vai vender nem o que o cliente queria. O que aconteceu com o cara do celular. Ele não vai vender nem o que o cliente vai sair, vai agradecer e vai no concorrente fazer igual ela fez com o celular. Ó, eu quero isso, porque ela já passou pela experiência do cara ficar 1 hora no ouvido dela e não mostrou o que ela queria. Então ela já chega no outro cara lá e fala, ó, eu quero isso. Sandrão, sabe quem mandou um abraço pra você aqui? Fazer igual eu faço lá no Vanzé. Manda aí, manda aí. Acho que você vai lembrar desse rapaz aqui. Manda aí. Carlão. Carlão. Lembra do Carlão? Carlão, gente boa. Ó, eu vou... Pessoal, como a gente trabalhou numa empresa grande e o pessoal tá acompanhando a gente, tá mandando aqui, eu vou fazer uma pergunta o Gabriel, que esteve aqui semana passada, mandou uma pergunta e eu vou fazer para você. Ó, ele falou, ó, pergunta pro Brenner. E é uma pergunta boa, não, uma pergunta boa, dentro disso que a gente tá falando. Pergunta pro Brenner. Sairia do varejo para encarar ser empreendedor, para encarar um empreendimento, para ser empreendedor? Essa é a pergunta. Mas eu acho que até eu lembro na época que a gente trabalhava, você já tinha mais ou menos. Sua mãe, acho que é uma conveniência, você já tem mais ou menos Isso. uma. Sandrão, Mas fala aí, responde pro Gabriel e esse sentido. antes de eu responder a sua pergunta, o gerente lá da minha loja mandou um abraço pra você. Cara, William da Costa. eu tenho ele. Você conhece ele? Eu tenho ele na Ele rede entrou social. agora. Eu tenho ele na rede social, né? Aí eu sigo ele. E você acredita que eu falei que eu ia participar de um podcast que ele ficou rindo da minha cara? Ele achou que era brincadeira. Não. Eu tive que mostrar. Eu falei aqui, ó. Aí o William da Costa, você achou que era brincadeira? Eu tô aqui, ó. Ô, Eu Sandro. vou aproveitar amanhã e vou perguntar pra ele, hein? Opa, ele tá com... Você tá entre os 3 lá? Os Tô. 3 primeiros? Com certeza. Olha lá que eu Sandro. vou buscar saber. Opa, a hein? gente se esforça aí. A turma lá é boa, hein? A turma lá dá trabalho. E você conhece ele, William? Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Aqui a gente tá brincando. Aqui é um bate-papo de amigo. E A gente Aline tá Eduarda falando- mandou um abraço pra você também. Obrigado. Cliente minha. E a gente tá brincando aqui, porque aqui é um bate-papo de 2 amigos, a gente trabalha junto, a gente tem uma história de venda juntos, né? E a gente tá batendo um papo. Mas assim, cara, o Blenner, ele é um cara muito sistemático. Eu trabalhei com o Blenner. O Blenner é um cara que busca conhecimento, um cara que ele quer estar entre os primeiros, ele quer ter resultado, ele busca entender, aprender. Tem que fazer vídeo, ele vai fazer. Tem que fazer marketing, ele vai fazer. Ele é um cara que a gente chama o cara desenrolado, né? E a gente acompanha o teu desenvolvimento aí, Brenner. A gente fica muito feliz, cara. Porque você vê, ó, lá no início você falou pra mim aqui que quando você começou, os caras falaram, você não é pra venda, você é um cara tímido, você não fala, tal. E hoje você tá aí, ó, fazendo programa ao vivo, fazendo o merchan da empresa, né? Que, ó, pessoal, a gente brinca, mas se fazer o merchan ao vivo não é fácil. Não é hein? fácil. E o Sandro, é 1 minuto, no máximo 2. Parece que é Você uma tem hora. que chegar lá e... É bate pronto. Muita gente acha que é só entrar lá e falar. Não. É bate pronto. É 1 minuto, sua mão começa a suar e tal. Mas depois da primeira você vai acostumando. Igual aqui eu já tô conseguindo relaxar. Cara, mas aqui eu tô mais nervoso aqui do que lá com o Vanzelão, Sandro. Acho que é o Oliveira ali que tá me deixando nervoso ali. Respondendo a pergunta do rei da proteção aí, do Rei Gabriel. da proteção. Cara, ele isso aí. vendia bem também lá na van. Não sei se você lembra. Vende. Ele era o rei da, Rei da proteção. ele era o rei de vários segmentos aí. Dava trabalho, mas vendia. Ele foi lá ontem na loja lá, me ofereceu uma proteção. É, conseguiu vender pra mim, hein? Conseguiu? Eu fiquei de mandar os documentos aqui pra ele, esqueci. Fiquei emocionado aqui que eu ia entrar no podcast aqui, esqueci de mandar o documento. Depois eu te mando aí, Gabriel. O Jean também mandou um abraço pra você aqui, ó. Obrigado, Jansen. Vamos lá, pra não ficar enrolando muito aqui. Sim, Sandro, antes de eu começar no varejo, quando eu comecei, o que eu pensei na minha cabeça? Falei, cara, a venda, ela é igual andar de bicicleta. Quando você aprende a andar, você não esquece mais. É a mesma coisa vender. Quando você aprende a vender, você não esquece mais como é que vende. Às vezes, se você ficar muito tempo parado, você pode ficar enferrujado, mas esquecer você não vai. E antes quando eu entrei na Van, Sandro,
Eu saí de lá e tal, eu sempre quis trabalhar na Gazin. Eu queria que o Gabriel trabalhasse lá também, não sei se ele está online aqui ainda. Aham. Infelizmente foi naquela época da pandemia, eu não consegui indicar ele para ele entrar lá. Eu queria muito que ele trabalhasse lá. Inclusive, eu acho que se ele tivesse entrado naquela época, o jeito que ele conversa bem e tal, ele sempre vendeu bem. Eu acho que ele estaria lá até hoje, Sandro. Você conhece ele? E infelizmente aconteceu de não dar certo. E quando eu saí da van, aconteceu de dar certo, de eu entrar na Gazin. E eu sempre tive curiosidade. Pô, a gente trabalhava ali no centro, de frente para a loja ali, né? E você via ali os vendedores sempre falando bem e tal. E quando eu entrei, Santo, na Gazin, eu vi que realmente é um lugar agradável para se trabalhar. Você chegou a entrar na. Não, na Gazin Não, não. né? Nunca trabalhei. Quando eu entrei, o Gabriel, acho que ele começou já no ramo de proteção. E, cara, na proteção, você tem que ser um cara desenrolado. Porque qual que é a situação, Oliveira? Vamos supor, Sandro, você está numa loja física. Você está numa loja física. O cliente, ele vem até você. Quando você já vai para uma venda na rua, uma venda ativa, que você deixa de esperar o cliente e tem que ir atrás do cliente, não sei se o Gabriel está me assistindo aí, ele deve concordar comigo, aí você tem que ser um cara desenrolado. Eu ainda não pensei em largar o varejo, Gabriel, porque eu me identifico muito na área que eu tô. Porém, não deixa de ser uma possibilidade. Não deixa de ser uma possibilidade, Sandro. Eu achei até que você já tinha montado, pô. Isso, eu sempre pensei, na época também, minha mãe tinha conveniência, porém era mais um negócio familiar, né? Ela e o esposo dela. E eu sempre trabalhei ali na van e tal, no varejo. É porque daquele grupo que trabalhou com a gente lá na Havan, ô Breno, rapaz, os caras viraram aí, ó. O Todo Gabriel empresário. virou o rei da proteção. Que é mais? O Carlos virou empresário O também. Carlos virou empresário. O Zé Vitor virou o rei do agro. O cara saiu da Havan, foi vender defensivo agrícola. E o cara virou o rei do agro. Inclusive, ele comprou 2 ar lá comigo esses Pois dias. é, o O homem cara tá virou bem. empresário. Acho que tem loja de roupa na internet, a Tem. mulher. O Os cara tá caras bem. viraram tudo. Pra você ver, Sandro, quando a gente entrou na Também van, saíram tudo rico, porra, da tudo. Havan. Os caras pegaram Só, indenização só lá e nós saíram, dois, só nós dois que não saiu saíram rico. duro de lá, Eu pô. também saí duro. Aí os Tá caras só nós saíram dois lá, ó, aqui. compraram carro novo, compraram casa. Os caras saíram tudo rico. O Gustavo Borges, a filha dele, acho que é a filha dele, estuda no mesmo colégio que os meus filhos. Pô, esse dia eu fui lá de moto pegar meu filho, o cara buzinando, buzinando. E só eu e o cara parado de moto e eu não enxergava o cara dentro do carro e eu já começando a ficar nervoso. Falei, pô, o que esse cara tá buzinando aí? O cara não saiu, o cara buzinando, buzinando. Eu já tava pra sair da moto, abre a porta, o Gustavo foi, rapaz. Você achou que era um O cara assalto? saiu da van, carro importado, pô. Só nós dois que Será que ficou pra sou eu que trás. tô trabalhando errado, pô? Nós dois ficou pra trás. Um tá de caminhonete, outro tá de não sei o quê. Vou aproveitar e mandar um abraço pro pessoal. A gente tem um grupo, tá? Pessoal que é os ex. Pessoal, a equipezinha que a gente trabalhava, que era forte, a equipe que dava resultado. É, e a gente deu muito trabalho pra Cris, que foi a nossa líder. Aí o galera que deu trabalho pra Cris, hein? E pra Priscila também? Você é da época Rapaz, dela? sou da época da Priscila. Rodolfo também? Pro Rodolfo. Rodolfo eu dei Ô, trabalho pra ele. rapaz, Eu dei um pouquinho de trabalho pra ele. vendedor ali deu trabalho, hein? Deu trabalho. Sandro, o Hudson entrou aqui, mandou um abraço pra você também na live. Tamo junto. O Wallace. Eu vim pra cá, pro estúdio aqui, Sandro, escutando, não sei se você já ouviu falar, do Flávio Augusto. Sim, Já ouviu opa. falar, Oliveira? Opa. Um dos maiores empresários aí do Brasil. Eu me espelho muito nele. E o que que ele estava falando? Cara, quando você trabalha na área de vendas, a sua frustração, Sandro, ela não pode durar mais que 1 minuto. Sim. Principalmente no nosso Eu segmento. sigo ele fala isso mesmo. A vida do vendedor, você já deve ter ouvido ele falar, é dividido entre expectativa barra frustração. Concorda comigo? Sim. Um exemplo, um cliente entra na loja. O Fernando de Paula aqui mandou chamar o Zé Vitor na próxima, o rei do agro. O rei do agro. O Fernando também podia vir aqui, né? O Fernando tá na Martinelli. tá na Martinello. O Fernando é top também. Vai chamar o Zé Vitor, Fernando. O que que acontece, Sandro? Vamos supor, vou te dar um exemplo aqui, ó, Oliveira. O coveiro. A gente tá aqui perto do cemitério aqui, né? Sim. O coveiro, no primeiro dia de trabalho dele, ele
vai enterrar um corpo, e antes disso tem a cerimônia ali, né? Os familiares. Vamos supor um pai que perdeu um filho, a mãe que perdeu um filho, e ele vê todo aquele desespero ali do pai e tal, e ele fica bem abalado no primeiro dia. Depois, 20 dias, ele já vê a mesma cena, mas já se abala menos. Com um ano de trabalho, ele já não se abala É mais. natural, aquilo Aquilo diário. ali não é que ele virou um robô, porém, ele já ficou cascudo, ele já se acostumou com Sim. aquela situação. Agora vamos trazer, Oliveira, isso aqui para o nosso dia a dia de vendedor. O cliente entra. Você fica na expectativa, esse cara vai comprar tudo aqui, eu vou arregaçar, eu vou com tudo. Ele olha a loja inteira com você, Sandro. Você já deve ter passado por Sim. isso. Aí chega no final, o que que ele fala para você? Não, vou dar uma olhadinha aí, qualquer coisa eu te falo. Eu prefiro que fale um não para mim do que fala isso. Então, o que que aconteceu? Você ficou na expectativa barra frustração. Você achou que ele ia comprar, Oliveira? E você tomou uma torta na cara ali, ó. Ele não comprou nada. E se o vendedor ele ficar remoendo aquilo ali, Sandro, ele no trabalho, o cara vai chegar em casa, vai ficar mal. Então você tem que sair daquela e já partir para outra. Você não pode ficar remoendo aquilo. A nossa vida, isso aí não é só nas vendas, não, Sandro. Isso aí é em tudo. A nossa vida é expectativa, Oliveira, barra frustração. Se frustrou, beleza, lamenta ali, um minuto, tal, E e vamos parte para a seguir, né? próxima. Já pensou quantas vezes lá na van você pegou aquela venda e falou: agora eu vou vender aqui para esse cara, vou vender um serviço aqui para ele? Mas a venda, ô, Breno, é exatamente isso aí que o cara fala. O Flávio Augusto é um dos maiores aí. É justamente o que ele fala, né? É aquele negócio, você não tem tempo, né? É aquela história que você falou lá no início, né? Aquela história que você falou lá no início. Ó, o cara acha que, eu sei falar, vou virar vendedor. Eu não tenho o que fazer, vou virar vendedor. Porque todo mundo enxerga que é uma profissão fácil. Entendeu? É uma profissão fácil. E tipo assim, o cara não sabe como é difícil. Para quem é profissional de venda, o cara não sabe como que é difícil, né? Porque você hoje, se você não for atualizado, com atendimento planejado, organizado, saber o que falar. Hoje, por exemplo, antigamente o atendimento de 10 anos atrás, 15 anos atrás, igual você falou, você podia falar qualquer coisa. Hoje em dia, você tem que saber até o que você fala, né? Você tem que saber como que você atende. E a rede social, ela modelou muito o ramo de vendas. Porque hoje em dia, o cara tá com o telefone na mão. Hoje em dia, você tá atendendo o cara, por exemplo, você tá vendendo uma geladeira, o cara tá com o telefone na mão, ali ele já entrou em 4, 5 lojas no tempo que ele tá conversando com você. Ele não precisa sair e andar e nos 5 concorrentes. Ele tem na mão. Quando você finalizar e falar para ele, ó, a geladeira é quanto? Ele fala, ó, nessa eu tenho por tanto, nessa eu tenho por tanto, nessa eu tenho por tanto. Então a venda ela começa a ser modificada e trabalhada diferente. Sandro, principalmente nessa loja que eu tô agora, você já chegou a entrar lá, Sandro? Ainda não, cara, ainda Então não tá o conhecia a convite loja. feito para você lá. Inclusive, eu queria fazer, tipo, fazer a pergunta, aproveitando de fazer a pergunta aí, que o gerentão entrou. É diferente a Gazin do Granville, das Gazin do centro, aonde o local que ela tá, o formato que ela é diferente? Eu falo em termos de atendimento, produto, é diferente? Cara, que pergunta top que você me fez. Eu tinha esquecido disso. Não é diferente, pelo contrário, como é uma loja nova, num bairro nobre, o que que acontece na cabeça de muita gente, Sandro? Eu não vou lá porque é caro. Exatamente. Pelo contrário, como é uma loja nova, a gente quer tirar esse pensamento da cabeça do povo. Então, o que que acontece esporadicamente, aleatoriamente, algumas vezes? A gente faz promoções exclusivas para aquela loja, para aquela filial. O preço é o mesmo para a rede. Porém, para aquela filial que o pessoal tem às vezes um preconceito, tem um conceito antes de conhecer, um Sim. preconceito. A gente coloca uns preços diferenciados, menores, para a pessoa ir lá, Até para você conhecer a loja, trabalhar para chamar o até para a gente cliente. trabalhar. O que que acontece muito também, Sandrão? Aquela filial ali, Oliveira, ela vai fazer 2 anos, dia 3 de março do ano que vem. Na minha cabeça, que trabalho lá, eu sei que tem aquela loja. Para quem trabalha ali, para quem está no meio, para a gente é óbvio aquele endereço, aquela loja. Só que o que acontece, Sandro? Tem gente que mora do lado da loja e não sabe que tem. Então, assim,
Esse processo não é tão simples. Eu vou construir uma loja aqui e todo mundo vai saber. Uma loja, para ela maturar, para ela ficar boa, é 5, 10 anos. Tem gente que passa na frente da loja, Oliveira, e não vê a loja, Sandro. E nós estamos falando do Hzinho, De né? um Hzinho. Você viu que ela ficou na rotatória? Você viu o tamanho da Uma fachada ali? loja. Tem pessoas que entram mas lá, isso acontece, cara. isso Isso acontece. acontece. Igual para você, para ele é óbvio, Sim, vocês sabem. sim. Porém, a gente vai na TV direto, justamente para fazer esse marketing no Instagram também. Então, assim, para quem está inserido, é óbvio. Uma coisa que eu aprendi, Sandrão, vamos, por exemplo, Oliveira, isso aqui é para vida, cara. É, é óbvio para quem? Olha essa frase, Sandro. Um colega meu, ele trabalhava, Oliveira, numa fábrica de alimentos, acho que era batatinha, salgadinho, alguma coisa assim. Se eu não me engano, posso estar falando besteira agora. Toda batatinha ela é 0% de gordura alguma coisa. Não Uhum, sei se é gordura sim. trans e tal. E ele trabalhava nessa fábrica e tinha um outro amigo nosso que trabalhava em outra fábrica, Oliveira. Nessa fábrica desse amigo meu, desse primeiro, a fábrica estampava na embalagem bem na frente assim, ó, 0% de gordura Sim. trans. E a outra fábrica não estampava. Aí esses dois que trabalhavam no mesmo segmento, o que que eles falavam? Um falava pro outro, falava, cara, beleza, sua empresa põe aqui na frente da embalagem aqui 0% de gordura trans. Todo mundo sabe que batata não tem gordura trans. Por que que vocês fazem isso? O que que ele respondeu, Oliveira? Você, a gente sabe que é 0% de gordura trans. Porém, quem está comprando o produto não sabe. Se você está vendo na embalagem um produto que é 0% grandão e outro que não está escrito nada, por mais que seja o mesmo, qual que você vai comprar, Sandro? É isso aí, a gente já entra num outro ponto. Comunicação visual. Né? É a comunicação visual. Você está se comunicando com o seu público. Luana Né? Guedes mandou um abraço para você, Sandro. Obrigado. Inclusive, não sei se ela ainda trabalha na Havan. Não, Pessoa, acho que não gente tá fina. mais. Lembra dela, não? Lembro, Lembra? lembro. É da sua época? Da minha época, Luana é da minha Entrou época. aqui, acenou. Ó, a gente está caminhando pro final, cara, desse bate-papo. Cara, eu tinha um monte de história aqui, Sandro. Eu quero voltar aqui, hein? A gente volta para Eu bater quero mais papo. voltar. Eu tenho bastante A gente tá história. caminhando pro final, né? Eu queria fazer uma pergunta assim: o marketing que você faz lá, os vídeos que você faz, tal, para a loja, tal. E a loja, por exemplo, a Gazin lá, ela tem um Instagram da loja ou ela trabalha no Instagram da empresa? Por exemplo, o gerentão lá tem o Instagram da loja, ele trabalha o Instagram da loja, como que é? Boa pergunta. A Gazinha, ela tem 6 filiais Certo, na cidade. certo. Cada filial tem o seu próprio Instagram, Sandro. Então a nossa filial tem o nosso, a outra Gazinha do Centro tem a deles. Então tem a filial, tem o Instagram da nossa filial. O Instagram oficial da Gazin, ele é administrado lá pela matriz, Pela matriz. que é o nacional, né? Certo. Como a gente está aqui em Rondonópolis, cada loja tem o seu aqui. Então a gente tem o Instagram da loja, da filial 392, que é a nossa lá do Granville. Convido você lá, você nunca entrou. Então, essa que você fez aí do salgadinho aí, que tem o zero gordura, ela é bem adaptável para vocês, porque, tipo assim, são 5 lojas na cidade, cada um tem seu Instagram. Isso. Aquele que estampar melhor, Aquele que aparecer leva mais, o cliente pro leva. endereço. Cara, que pergunta interessante que você fez. Tem 6 Gazin em Rondonópolis. O que já aconteceu muito com vendedores que trabalham lá comigo? Até comigo já aconteceu. Você faz toda a venda, Oliveira. Você pega o cara lá, ele quer comprar uma geladeira de 7 mil reais. Uma side by side, aquelas do filme de 2 portas. Você faz toda a negociação, meu nome é Blenner e tal. Quando você chegar aqui, me procura. Ou seja, a venda tá amarrada, Oliveira. Beleza, no outro dia, chega o horário combinado, o cliente te liga. Ô, Blenner, tô aqui na Gazin, cadê você? Eu falei, cara, eu tô aqui na porta, cadê você? Ele, não, eu tô aqui no centro, você não trabalha aqui no centro? Eu falei, poxa vida, cara, isso aí me quebra. Não, Aí o que que acontece? O cara não vai sair lá do centro, Oliveira, pra voltar pra comprar comigo. Então, assim, já tô aqui mesmo, tô já tô comprando aqui na Gazin, mesmo, você pô, perdeu a já tô venda. aqui mesmo. Então, o que que eu deixo bem claro? Gazin Granville, Gazin da Avenida de Júlio Campos. Não é só Gazin, eu tenho que fazer, além de Gazin Granville, Júlio Campos, Júlio Campos e, é claro, o meu marketing pessoal, vendedor Blender. para Porque se ele chamar, entrar lá, não adianta nada ele entrar na Gazin de Júlio Campos, tem mais 8 vendedores e lá, não ele te compra chamar com outro.
Aí o vendedor Blender fica chupando o dedo, Sandro. E quem trabalha por comissão não pode. Não pode. Você sabe como é que é a correria aí, né? Pessoal, Brenner, a gente tá chegando no final aí, cara. Queria te agradecer esse bate-papo aí da gente. Foi Cara, legal. passou rápido, Sandro. Aqui passa rápido. 40 minutos parece que é 4 minutos, velho. E tipo assim, quando a gente começa, mas depois vai embora, é rapidão. É, você vai se soltando, né? Você vai perdendo. Mas primeiro te agradecer. Obrigado, Sandro. Agradecer o gerentão aí. Como que é o nome do gerente? William da Costa. William, obrigado, cara. Vou fazer uma visita aí, tomar um café com vocês aí, conhecer a loja. Eu acho a loja muito bonita. Você já entrou lá, Sandro? Não, por fora. O muito Oliveira já bonita. foi lá também? Só Só passou, de né? frente. A gente vai lá tomar Vamos um lá. café. Pessoal, obrigado. Sandrão, eu sei que já estourou o tempo aí. Posso só divulgar minhas redes Pode, aqui? fica à vontade. Pessoal, a maioria que já me tem, vou falar aqui para as câmeras do podcast. Qualquer uma delas aí. Blenner underline, que é o tracinho, Oliveira número 1, segue lá. Para quem querer, lá eu posto as promoções da loja. Para quem querer seguir o Instagram da filial que eu trabalho, da Gazin que eu trabalho, é Gazin 392, Granville. Gazin Granville 392. Pode seguir lá que tem todas as ofertas todo dia, toda semana, Sandro. Valeu. Pessoal, obrigado. Mais um podcast aí, a gente tá finalizando hoje com o Brenner, vendedor, o cara que conhece de produção, vídeo, faz todo um trabalho. E eu queria agradecer e dizer para vocês que amanhã, a partir de amanhã, todo esse material tá no Instagram do podcast Papo de Líder, vai estar no Instagram do Brenner, né? Vai estar no YouTube, no canal do podcast. Pessoal, obrigado. Uma ótima noite e obrigado por estar aí assistindo a gente. Valeu!